Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente aí, vou testar um formato aqui um pouco diferente e para ver se funciona bem, se é algo que é interessante, né, para a comunidade aí que a gente acabou formando, né, que é uma comunidade aí de pessoal que curte náutica, construção naval, enfim, assuntos relacionados à, à náutica, né, e até mesmo arquitetura naval, engenharia naval, né. Então, como vocês sabem, o projeto do Pocket Ship tá avançando com o tempo, né, e agora eu cheguei numa fase que é meio que uma repetição, né, do que eu já comentei em relação ao acabamento do fundo do casco, em relação às dicas de laminação, em relação até o tipo de tinta que eu estou usando, enfim, é repetição agora. Eu estou trabalhando na outra metade do fundo do casco e fiz o espelho de popa, ficou bem legal o verniz ali, aplicando as técnicas que eu acabei já comentando no canal em vídeos anteriores, né? Então, assim, para não ficar muito chato, eu não vou filmar tudo de novo, né? Tudo que eu estou fazendo ali que eu já fiz do lado esquerdo, não vou mostrar de novo do lado direito, vai ficar meio chato. Então, assim, eu pensei em criar um formato de vídeo onde a gente possa discutir um pouco sobre assuntos que eu acho que tem uma importância, né, para o pessoal que tá afim de ter uma embarcação de recreio, de esporte, ou quer construir uma, entender um pouquinho mais sobre alguns assuntos aí relacionados à arquitetura naval e engenharia naval, né? Então eu decidi fazer esse teste, esse vídeo é um teste, e sentir aí com vocês se isso se faz sentido, se é uma coisa que realmente interessa ou não, e aí a gente pode, enfim, discutir, ouvir aí as sugestões de vocês em relação ao tema e, e criar uma espécie de um programa dentro do canal focado aí nisso, né? Obviamente aqui a ideia não é ter um rigor técnico formal de discussão desses aspectos teóricos, mas bater um papo e dar uma discutida juntos aí sobre alguns conceitos importantes enfim, ver se gera valor, se agrega conhecimento. Acho legal a ideia e vamos ver se funciona bem ou não. Então é mais ou menos isso o intuito, né, pessoal? E aí, assim, eu decidi começar com o assunto estabilidade estática, né? Estabilidade estática é um tema bastante interessante, ele é super relevante para as embarcações aí, todas, mas em particular embarcações de recreio, em função da segurança, né? Então, saber um pouquinho mais sobre isso, sobre esse assunto, acho que é interessante. Vamos ver se funciona legal, se fizer sentido, se do jeito que eu estiver passando essas ideias tiver legal, a gente pode continuar, senão a gente volta com os episódios aí puramente focado na construção em si, né, nas técnicas aí de construção amadora, né, de embarcações de vela, madeira, com madeira, enfim, laminação. Tranquilo. Mas acho que vale a pena dar uma testada, é uma coisa que pode ser legal, um assunto que é técnico aí, que pode agregar mais conhecimento para todo mundo, né? A ideia aqui é ser uma discussão, isso aqui não é uma aula, tá? Já para vou começar, eu não tenho pretensão nenhuma que isso aqui seja uma aula, na verdade vai ser uma conversa e discussão aí, até como está aqui proposto no tema, no slide, né?
E primeiro quero já pedir desculpas porque eu não está configurado o meu teclado aqui para português direito, então me perdoem pela falta de acentos e ser cedilha, tá? Eu vou ver se eu consigo acertar isso, mas enfim, queria fazer esse ponto aí, beleza? Então, essa aqui é a primeira fase, né? A gente não vai discutir estabilidade exatamente hoje, mas sim as forças hidrostáticas que estão envolvidas aí nesse tema tão legal, beleza? Então vamos lá. Então vamos começar aí. A gente vai focar nas forças hidrostáticas. Aqui tem um objetivo um pouco mais macro, né? Sobre o que eu pretendo falar em relação à estabilidade estática, né? Então, falar um pouco do conceito de empuxo, os tipos de equilíbrio que a gente pode ter na física, e aí falar um pouquinho aí da teoria que tem por trás da estabilidade estática, né, inicial de corpos flutuantes aí, beleza? Obviamente hoje nós não vamos cobrir tudo isso, mas se essa ideia aqui fizer sentido e for bacana, mais vídeos, eu vou criar mais vídeos desse tipo e aí a gente cobre todo esse objetivo aí, beleza? Então, a primeira coisa aqui, o primeiro conceito aqui que obviamente aparece, tá, é o conceito de empuxo. Esse é um conceito que, se eu não estou enganado, já aparece aí no nosso ensino médio, né, em física. Mas o empuxo é uma força, né? As forças são grandezas vetoriais. Então, o que significa isso? Elas têm modo, direção e sentido, né? Então, a quantidade, que é o módulo, né? Que é um escalar, uma grandeza escalar. Junto com isso, uma direção no espaço, né? E um sentido, né? Se está indo da esquerda para a direita, nessa mesma direção, ou da direita para a esquerda, por exemplo. Tá? Então, uma grandeza física bem conhecida, é uma força, como uma força-peso, né? Então essa força ela é derivada da interação do fluido com o corpo sólido em geral, né? E aqui eu puxei uma definição formal que está aqui nesse link, né, do Brasil Escola UOL, física, empuxo. Né? Então tem aqui, vocês podem pesquisar, tá cheio de definição. Outro ponto legal aqui, falar de unidades, né? Unidades é sempre algo bastante importante, até para fazer cheque de sanidade, se a gente está falando das coisas com um certo rigor, né? Para a gente manter a lógica, né? Então, Newton aí é uma unidade de força, uma homenagem aí ao glorioso Isaac Newton, inclusive deve ser grafado com maiúscula, né? Porque é nome de pessoa, né? Unidades que levam o nome de pessoas a abreviação é sempre maiúscula, né? Mas não é só em Newton, pode ser também quilograma-força, tá? É uma unidade de força, pode ser libra-força também, enfim, existem várias unidades. Newton é uma bem conhecida, tonelada-força é um outro exemplo, tá? E, enfim, aqui está através do princípio de Arquimedes, né, a força de empuxo, ela tem a magnitude igual ao peso do fluido deslocado, né, que foi imerso. Esse é um conceito interessante. No próximo slide aí eu vou comentar rapidamente aí uma interpretação que eu tenho que é interessante, né? Obviamente não é uma demonstração formal nem nada, mas é uma ideia aí que é legal a gente compartilhar. Então imagina esse domínio fluídico aqui, né? Em azul, como se fosse aí uma massa de água, né? E nessa massa de água, obviamente submetida aí à gravidade, né? A gravidade tem um papel importante em relação às forças hidrostáticas, né? Mas enfim, tem a gravidade vertical aqui nesse plano, esse aqui é óbvio um corte, né? É uma piscina, digamos assim, e esse aqui é um corte transversal.
E aqui tem um conceito que é interessante para a gente pensar e que pode dar a ideia de, pô, por que que o peso, por que que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, né? Então aqui, imagina o seguinte, uma fronteira imaginária aqui, de um quadrado, né, um perímetro de um quadrado. De novo, não existe um corpo imerso aqui, tá? Mas acompanhe o raciocínio aqui que é interessante, né? Então imagina aqui você tem um perímetro, tá? E esse fluido todo está em equilíbrio, tá certo? Está em equilíbrio, ele não tá acelerando, não está se deslocando, não tem movimento, ele está em equilíbrio, tá? Por definição. Então tá lá quietinha a água, e então eu posso dizer que esse entorno está em equilíbrio, assim como todo o resto também, né? Mas vamos olhar esse entorno aqui. Bom, se ele está em equilíbrio e existe uma força de empuxo atuando nesse volume de controle, então eu também tenho uma força-peso, né, que é o peso do fluido contido aqui, e deve existir uma força de empuxo também atuando nesse perímetro virtual com direções opostas. Muito bem. Então, aqui de novo, né, grandezas vetoriais, tá vendo? A gente tem uma direção, existe um ponto de aplicação, tem uma direção, um sentido e tem também uma magnitude, né? Mesma coisa para o peso. Então, se está em equilíbrio, a resultante das forças e momentos tem que ser zero, tá certo? Esse é aí, nas leis de Newton, a gente sabe que se está em equilíbrio, a resultante das forças tem que ser zero. E para o resultante das forças ser zero, nesse caso, o empuxo tem que ser igual ao peso, né? Eu diria que essa equação fundamental aí até da estabilidade estática aí de embarcações, né? Puxa igual ao peso. Estabilidade estática inicial. Então, está em equilíbrio. Agora, ok, o empuxo igual ao peso, vamos deixar isso aqui separadinho, né? Agora, o peso desse volume fluídico aqui, o que ele é? Bom, o peso desse volume fluídico é o volume que está contido nesse perímetro, vezes o peso específico. O peso específico é uma propriedade, uma característica da matéria, né? No caso aqui, água doce ou salgada, e ela dá para nós aí o valor do peso por volume, né? Então, falando de unidades, essa característica, essa propriedade do fluido, ela é transcrita numa unidade de quilograma força, tá certo? Por metro cúbico. Quilograma força por metro cúbico. Se você multiplica por metro cúbico, que é volume, sai quilograma força, tá certo? Então, existe aí uma consistência nas unidades. Então, voltando, o peso do volume de fluido é essa equaçãozinha aqui, é o volume do fluido vezes o peso específico do fluido. Então, voltando aqui na equação inicial, que derivou da ideia de equilíbrio, tá certo? Eu chego que o empuxo é o volume do fluido vezes o peso específico. Então, isso aqui realmente não é uma demonstração formal, mas ela chega na mesma conclusão que tem a definição aqui que eu tirei do UOL, né, que puxa o princípio de Arquimedes. Beleza? Então essa é uma ideia legal, é um jeito aí de imaginar como é que o empuxo e o peso trabalham, né, e quando está em equilíbrio, e da onde que saiu que, poxa, o empuxo é o volume do fluido vezes o peso específico. Beleza? Aqui, de novo, né, aqui é a parte escalar do empuxo. O empuxo é uma força. Isso aqui nos dá apenas a intensidade dessa força, né? Então, repare que
só tem a letra E, aqui não tem aquela setinha em cima denominando ou indicando que é um vetor, né? Aqui é só a intensidade, é o módulo desse vetor. Beleza? Então essa é uma ideia interessante, é isso aí, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse tipo de discussão, deu um clique e falei, pô, que interessante isso, né? Enfim. Bom, vamos falar um pouquinho aí também de o empuxo e a pressão hidrostática, tá? Então a pressão hidrostática, ela é uma característica aí dos fluidos e ela depende basicamente da altura da coluna d'água, tá? Isso é bem intuitivo, né? Quando você está mergulhando numa piscina, você está ali na superfície, é uma pressão hidrostática no seu ouvido, você mergulha aí uns 2, 3 metros, né? Então fica aí com 2, 3 metros de coluna d'água, você sente uma pressão maior, né? É como se fosse o peso dessa coluna d'água te pressionando lá no fundo da piscina, né? Então ela é proporcional à profundidade, né? Ela é proporcional à coluna d'água que está agindo. Então aqui nesse exemplo eu coloquei, só para a gente dar uma pensada de como que isso funciona, porque... Opa! Bagunçou toda a ordem. Porque aqui também existe uma simplificação, né? Você, assim, um corpo, o conceito de peso, ele é uma simplificação, né? Você tem o peso, o vetor sendo aplicado no centro de gravidade, e o peso ele é aplicado ali pontualmente. É um modelo, né? Isso são simplificações que são feitas. Na realidade, você tem uma distribuição de pressão estática ao longo de toda a superfície. Então imagina aqui que você tem um paralelepípedo, de novo isso aqui é um corte, né? Um paralelepípedo de algum material imerso na água em equilíbrio, tá certo? Ele é menos denso, então, enfim, ele está aqui em equilíbrio no fluido. E aqui você vê, né? Você tem a pressão atuando nessa aresta, ela é um certo valor pontual aqui no topo, certamente embaixo ela é maior e ela é linear, ela é proporcional, né, à altura da coluna d'água a princípio. Então você teria uma distribuição da pressão desse jeito aqui. A mesma coisa aqui em cima, você tem uma pressão que ela já é constante, porque a coluna d'água é a mesma, né? Está tudo em equilíbrio e ela não varia ao longo, né? Você caminha aqui nessa aresta, ela é constante, com um certo valor. A mesma coisa acontece aqui embaixo, só que com a intensidade maior, né? Por quê? Porque ela está mais profunda, essa aresta está mais profunda, a coluna d'água aqui é maior que a coluna d'água aqui. Então, isso já dá intuitivamente para derivar desse conceito de pressão hidrostática, né? Que é da onde também o empuxo provém, né? Que, poxa, esse lado cancela com esse, né? E essa pressão aqui, ela diminui um pouco essa de baixo, mas a resultante vai acabar sendo para cima. Então esse aqui também é um conceito bacana de saber, e quando a gente tem nosso casco imerso na água, você sabe, a gente vai saber também que a pressão hidrostática aí, ela é proporcional à altura da coluna d'água. Então a pressão que está atuando no casco aqui no fundo é maior do que a que está atuando mais para cima, né? Então, esse é um outro ponto legal. Então, isso aqui também eu falei aqui sobre integral, mas é basicamente um somatório. Se a gente somar todas as pressões aqui em volta dessa superfície, a gente também vai conseguir chegar no valor total de empuxo, né, que a gente concluiu aqui, que é igual ao volume do fluido vezes o peso específico do fluido. Então, mais um ponto aqui interessante para a gente pensar e dar uma refletida. Legal.
Bom, aí já dá para a gente começar a pensar um pouco na realidade, né, no dia a dia, um pouco mais concreto. Isso tudo são modelos, discussões teóricas, né, para entender um pouco, mas quis trazer aqui um exemplo um pouco mais concreto, né? Então tem o exemplo clássico aí de um iceberg em equilíbrio, flutuando aí na água do mar, tá certo? Então aqui a gente tem um exercício hipotético. Então você tem aqui um cilindro de diâmetro de 10 metros, com 10 metros de altura. Então esse aqui seria uma vista lateral, vai dar uma espécie de um quadrado, mas ele é um cilindro, né? Se olhar de cima, a vista superior, a gente veria aqui um círculo. Então, esse é o problema, tá? E aí o que a gente precisa saber? Bom, a gente precisa saber que para fazer esse cálculo aqui, a gente está querendo calcular, determinar qual que é a altura que fica acima da linha d'água, né? A famosa ponta do iceberg, né? Então a gente está querendo calcular essa altura, do topo até a linha d'água, ou seja, quanto que ele fica acima, né, da linha d'água. Sabendo que o peso específico do iceberg é 940 kg força por metro cúbico. De novo aqui as unidades, né? Aqui está em quilograma força metro cúbico. E o peso específico da água do mar, 1023 kg forças por metro cúbico. Isso aqui já dá uma ideia aqui interessante também. A gente repara que o peso específico do iceberg é menor do que da água do mar, então com certeza esse corpo vai flutuar, tá certo? Se o peso específico da matéria em questão fosse maior que a água, esse corpo afundaria. Se ele fosse igual, idêntico, ele ficaria em qualquer posição que você colocasse ele aqui submerso, que é bastante esquisito e bem difícil de acontecer, né? É muito difícil você cravar, sempre tem um pequeno desvio, você nunca vai conseguir ter exatamente o mesmo peso específico. Enfim, esse é o problema. Então a gente sabe que existe a força-peso atuando, e empuxo também atuando no centro de carena, o centro de flutuação, que é o quê? O centro de flutuação, pessoal, é o centro do volume submerso, tá? Então guardem esse conceito porque isso é importante. E o peso ele entra no CG, ele é aplicado no centro de gravidade, que é o centro do volume do corpo. Então vejam que as forças não estão exatamente aplicadas no mesmo ponto, tá? Isso também é um conceito interessante que a gente vai explorar e tem muito a ver com a estabilidade inicial. Então a gente tem o peso aqui aplicado no CG, a gente tem o empuxo aplicado no centro de flutuação e eles estão em equilíbrio, né? Então, tá vendo? Flutuando em equilíbrio. Então a gente já sabe que o peso é igual ao empuxo. Então a gente vai partir dessa equação para poder calcular qual que é essa altura aqui. Bom, então essa é a nossa variável, a gente está atrás do H. X é a parte submersa, a gente sabe que H mais X, a gente tem lá os 10 metros, tá certo? Isso aqui é um cilindro, então é uma seção circular de diâmetro 10. Bom, então isso aqui é sopinha no mel, mel na sopinha, tanto faz aí, não sei. Por quê? Porque a gente sabe que está em equilíbrio, então o peso é igual a empuxo, a gente parte daqui. Qual que é o peso do iceberg? O peso do iceberg vai ser o volume do iceberg vezes o peso específico, vezes o peso específico do iceberg. Tá? Então a gente tem aqui ó, a área da base, tá certo? Isso é um cilindro, então a área da base, π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, vezes 10. Por quê? Porque 10 é a altura total do iceberg. Isso aqui dá o volume de iceberg. Aí quando você multiplica pelo peso específico desse lado aqui, você tem o peso do iceberg.
Agora, do lado direito da equação, a gente tem o quê? A gente tem os mesmos 10 metros de diâmetro, não, π, diâmetro ao quadrado sobre 4, vezes x. Por quê? Porque o volume deslocado, o volume de fluido deslocado por esse corpo sólido, ele é igual ao quê? Ele é igual à área da base vezes essa altura x, tá certo? Então a gente entra com o x aqui, vezes o peso específico da água do mar. Muito bem, fazendo essas contas aqui, a gente cancela os πs, cancela diâmetro, é tudo igual. A gente chega a essa equação, 10 vezes 940 é igual a x 1023. Então a gente calcula que o x é uma razão entre as densidades. Tá certo? O x é uma razão entre as densidades. Quanto maior essa diferença de densidades, maior vai ser esse x aqui. Ok? Então é isso. Nesse caso, x é igual a 9,18. Reparem, o x é menor que o valor, que a altura total do iceberg. Então a gente vai ficar com o valor h para cima. Bom, calculado o x, agora a gente simplesmente subtrai dos 10 metros e a gente tem que, nesse caso, com esses dados, a gente vai ter por volta de 82 centímetros, tá certo? Acima da linha d'água. Então esse é um exemplo clássico aí de aplicação do conceito de equilíbrio, aplicação de estática, empuxo, força-peso. E é isso aí, pessoal. Eu vou parar por aqui. Como eu falei, espero que tenha sido interessante. Esse aqui foi apenas um teste, tá? E eu realmente... Vamos ver se é algo que pode interessar, né, aí a galera do canal. Comentem, me digam se faz sentido, se vocês acharam interessante, se é chato, se não é, se vai ser útil ou não para vocês, né, obviamente. E é isso. Espero que tenha sido interessante esse vídeo. Curtam se vocês gostarem, se não dá dislike. É com vocês isso aí. Comentem. E até mais, pessoal. Bom fim de semana. Se cuidem e bons ventos. Até mais.